Um ótimo dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia 7/12 de 2023. No vídeo de hoje, quero estar falando sobre não ceder à tentação. É isso mesmo. Sobre não ceder à tentação. E quando a gente fala desse tema e não ceder à tentação, porque tentação, né, são vontades que ao prazer da nossa carne, ao prazer do nosso ego, dos nossos desejos, é algo bom, não é algo ruim. Mas espiritualmente falando, também se tratando sobre caráter, sobre ética, essa tentação, ela é algo errado. Ela é algo que faz com que a gente se corrompa e acabe pecando, né, e pervertendo a palavra de Deus, indo contra, né, no sentido contrário àquilo a qual Deus, a palavra de Deus, tem nos ensinado. Tentação. Eu quero começar falando sobre Pedro, no livro de Atos, no capítulo de número 8, onde tinha um homem por nome de Simão, o mágico, e ele vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos, as pessoas recebiam o Espírito Santo. E aí ele viu aquilo e ele ficou impressionado com o poder do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos. E ele falou: dai-me esse poder. O Evangelho de Jesus, ele é poder. Paulo disse que a palavra de Deus, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Então o Evangelho é poder. E Simão, ao ele se deparar e ver aquele poder e ficar impressionado, os apóstolos pregando a palavra, impondo a mão sobre as pessoas recebendo o Espírito Santo, ele quis comprá-los. E ele oferece a Pedro e fala: me dá deste poder e eu te darei dinheiro por ele. Você vê. E nós vivemos em uma época, né, não diferente aí da época da Bíblia, onde alguns enxergavam o Evangelho, enxergavam o fazer a obra de Deus como fonte de dinheiro. Se ele queria, a intenção dele já era comprar o poder do Espírito Santo, o que iria fazer se ele tivesse aquele poder? Ele já estava visando fazer dinheiro, e não as almas, né? E Pedro disse para ele: cuidaste que consegue as coisas de Deus com dinheiro, pensando que é produto que está à venda na prateleira? Que o seu dinheiro seja para sua própria maldição. E como não se corromper, né? Porque o dinheiro, ele não é algo ruim. O dinheiro, ele é bom, né? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Então mal é a gente amar o dinheiro. O dinheiro, ele não é ruim. E Pedro, em um mundo que nós precisamos do dinheiro para as nossas necessidades do nosso dia a dia, como não se corromper, como não se vender, como não negociar o Evangelho, como não ceder a essa tentação. O dinheiro, ele passa, as coisas desse mundo passam, mas a palavra de Deus, ela não passará, né? A Bíblia diz: e que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma?
Bíblia fala sobre o rico e o Lázaro, que tinha um rico que vivia esplendidamente todos os dias, fazia o que queria, comprava o que queria, mas não era temente a Deus. E um dia a conta chegou. Quando foi ver, aquele rico estava no inferno. Foi permitido que aquele rico olhasse para cima e visse o mendigo, a quem ele não dava comida, a quem ficava no pé da mesa dele querendo comida, e ele não deu. E o mendigo no céu, o seio de Abraão. Como não se corromper? Como não ceder à tentação? Você vê que Jesus, o próprio Jesus, Satanás, ele vai até Jesus e ele vai tentar negociar com Jesus, vai tentar Jesus através de coisas materiais, terrenas. Ele vai dizer a Jesus: tudo isso te darei. Ele leva Jesus a um monte muito alto, mostra as glórias desta terra, mostra as coisas materiais, e ele fala: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Como não ceder à tentação? Como não se vender? Essas propostas de dinheiro, de crescer na vida ilicitamente, corrompendo o evangelho, dando as costas para Deus, pecando, com crimes, com roubos, com trapaças, com golpes. Então essas propostas, elas vêm, mas não tem ninguém vendo, mas ninguém vai ficar sabendo. A Bíblia diz que os olhos de Deus são como fogo flamejante. Fogo, ele flamejante, ele penetra até o íntimo, ele vai até o profundo. E os olhos de Deus, ele contempla os bons e os maus nesta terra. Então nada passa em oculto, nada passa em secreto. Como não ceder à tentação? Jesus disse ao Satanás: está escrito, somente ao Senhor seu Deus adorarás. E negou e não se prostrou perante ele. Tentação. A Bíblia também fala que Naamã, ele vem até Eliseu, ele recebe a cura. Eliseu dá uma direção para que ele, Naamã o leproso, mergulhar 7 vezes no Jordão, e ali ele ia ser curado da lepra. Naamã foi, e quando Naamã recebeu a cura, Naamã voltou com ouro, com prata, com muda de vestidos, e veio entregar, abençoar a Eliseu. E Eliseu falou não. Eliseu não aceitou os presentes, porque ali sairia como se Eliseu estivesse vendido para ele, né? Não que seja pecado receber presente, mas naquela situação não agradar a Eliseu. Como não se corromper? Já ao contrário, quando Naamã volta, Geazi, que estava do lado de Eliseu, esperou Eliseu das costas, correu até Naamã, usou o nome de Eliseu, mentiu, falou: Eliseu mandou vir buscar, que apareceu gente que está precisando desse ouro, dessa prata e dessa muda de veste para a gente abençoar. E aí Naamã pegou e entregou para Geazi. Ou seja, Geazi se corrompeu, cedeu à tentação, cedeu ao desejo da sua carne. Como Judas também, que era o tesoureiro do ministério de Jesus, responsável em cuidar do dinheiro de Jesus. Acha que Jesus não tinha dinheiro? Acha que Jesus não recebia oferta? Não recebia. Em Lucas capítulo 8 fala sobre as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Elas serviam com os bens, elas não iam pregar, elas não saíam em missões, mas elas investiam, contribuíam na vida daqueles que podiam ir, na vida de Jesus. Jesus tinha dinheiro.
Então não tem, né, como não ceder à tentação. E Judas não conseguiu se controlar, meteu a mão na bolsa, e aquele pecado foi uma brecha para que Satanás entrasse na vida dele. E aí fizesse com que ele traísse, vendesse a Jesus pelas moedas de prata. Então fique com essa palavra. Ah, mas eu tô precisando. Ah, mas a coisa tá preta, o negócio tá feio aqui em casa, meu. E essa é a oportunidade que eu precisava. Só pode ser Deus. Não, se for errado, se fere a palavra de Deus, se vai contra os princípios, se vai contra a lei, contra aquilo que é legal, foge. Aguarde, espere e confie no Senhor. E o Senhor verá a sinceridade do teu coração em não se corromper, em não se vender, em não negociar a tua fé. E Ele irá trazer até você aquilo a qual você precisa. Como não ceder à tentação. Fique com essa mensagem. Que Deus abençoe em nome de Jesus.